Olá, meus queridos amados irmãos, graça e paz para você, parabéns para você que continua conosco até este momento. Isso chama-se perseverança. Estamos fundamentando a base do cristianismo em sua vida através da leitura bíblica em um ano. Vem para cá comigo. Nós vamos ter o privilégio de caminharmos aqui com o Salmo, o livro de Salmos, que são canções, poemas que eram cantados pelo povo de Israel. E hoje nós temos o privilégio de entrarmos pelo Salmo 140, que é um dos salmos de Davi. Eu quero aqui começar pelo versículo 1. Os verbos que Davi usa aqui são verbos muito fortes, como por exemplo, Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos. Olha só a característica dos verbos que ele está usando. Ele está sofrendo afrontas terríveis aqui. Diz alguns historiadores que esses salmos são períodos de lutas, de conflitos, de fuga, quando Saul perseguia. São conflitos como aqueles que ele enfrentava com seus filhos, aquele pandemônio todo na vida familiar, de uma série de eventos tão pesados que nós não temos tempo para entrar neles. Mas esse salmo fala que Davi, ele tem uma confiança tão grande. Ele diz no versículo 2, os que planejam mal em seu coração e vivem provocando conflito, aguçam a sua língua como serpente sobre os lábios, tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos deste. Olha só, ele confiante, sabendo que esses caras não estão para brincadeira, que querem ceifar a vida dele. E não há coisa pior na vida do que a difamação dos que caminham perto de você, destruindo o seu caráter, a sua personalidade, a sua reputação. Mas Davi sabia lidar com isso muito bem, porque ele sabia a porta para onde correr, e a porta era Cristo, era o Senhor, o Espírito Santo. Assim também para mim e para você. Quero agora com você caminhar no livro de Jeremias, no capítulo 43 e 44. Jeremias, nós já temos gravado aí numa outra meditação neste livro, e você já sabe que ele, Jeremias, um profeta chorão, um homem que caminhava profetizando, sentindo as dores, as angústias, o cativeiro, os aprisionamentos, tudo. No capítulo 44, isso aqui é uma das cenas tão tristes, porque o profeta está levando a palavra. O profeta não é um profeta de profecias individuais, mas Jeremias, é bom que se frise isso, ele é um profeta de marco para as nações, é aquele homem que traz uma palavra distinta para as nações, para destravar o destino de uma nação, para dar sentido, para dar um norte para um povo que estava no cativeiro. Mas é tão pesado este livro de Jeremias para ele, é uma sobrecarga, algo sobre-humano. Por quê? Por causa disso aqui, olha o que diz versículo 1. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira, indo queimar incenso e servir outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Sempre de novo eu lhes enviei profetas para lhe dizer, não façam essas coisas abomináveis que eu detesto, mas eles não quiseram ouvir e continuaram queimando. Por isso derramou-se a minha ira sobre vocês. Agora, olha só o versículo 7. E agora assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, o Deus de Israel. Por que estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos, eliminando do meio de Judá homens e mulheres e crianças e aqueles que ainda mamam, de modo que não fique nenhum remanescente? E é interessante porque mais à frente se levanta um homem chamado Azarias, e esse homem chamado Azarias, ele vem simplesmente no capítulo 43, quando Jeremias acabou de falar a todo o povo,
todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Deus deles havia enviado ao povo. Olha o versículo 2. Azarias, filho de Osaias, Joanã, filho de Coreã, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: isto é mentira. Meu Deus, que coisa terrível. A situação tão drástica, como eu já mencionei numa outra meditação, era tão complicada a situação que eles estavam vivendo. Em Lamentações 2, 19, 20, ele fala sobre essas situações tão tristes, onde as mães grávidas estavam abortando seus filhos e comendo. Era algo terrível demais para se ver. E cenas tristes como essa. Agora tem algo que me chama atenção para a gente não ficar aqui só com o livro como algo muito sinistro, mas a maneira como Deus trabalhava com Jeremias. É dele que vem aquela fala de Jeremias 3, Lamentações 3, 22, onde diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são as causas de não sermos consumidos. Sabe que um dia eu estava estudando algo sobre a vida de um psicólogo, um livro que ele relatava. Na realidade, uma psicóloga era uma mulher e ela falando com muita alegria sobre as células neurais, que são as células chamadas células bebês. Ela diz que essas células se renovam todas as manhãs e elas são causas de que o homem está ali ativando algo no seu cérebro para se proteger, para ter ânimo, para continuar e não entrar em profunda depressão. Jeremias já falava sobre isso. Eu quero fechar com você essa etapa. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, tem algo interessante aqui, uma exortação de Pedro. Essas cartas são cartas muito ricas porque são cartas preventivas, são cartas de proteção. Haviam muitos falsos profetas tentando persuadir aqui a esses cristãos por conta das perseguições, por conta do afastamento da congregação. Muitos dispersos, então eles estavam vulneráveis. Agora, o que eu sempre pauto nessa questão de distanciamento, de se porventura tivermos algo que não nos permita estar no tempo, o que nos salvará disso é chamado de TSD, tempo sozinho com Deus. Pedro vem praticamente exortar e encorajar a sua congregação a isso, quando ele diz: assim como surgiram, versículo 1, falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, para nossa tristeza, seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles o caminho da verdade será difamado. E no 3 ele diz que esses homens são movidos pela cobiça, pela avareza, e a gente sabe que isso é parte do evangelho de Balaão, a cobiça, a avareza, a arrogância, a prepotência. Então fica para nós essas meditações lindas. Eu amo a sua vida, é sempre um privilégio poder estar aqui junto com você, tentando aqui de alguma forma enriquecer mais e mais sua vida espiritual e a minha também, que eu aprendo junto com você. Um beijo para você, amo sua vida, estamos juntos, até uma próxima.